Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre um tema que a mim me apraz muito e que eu vejo de alguma utilidade. Vou partilhar um pouco com os alunos de Biodescodificação Transgeracional, mas também a quem este conhecimento, este rapport, possa ter algum significado e ser de alguma utilidade. Então vamos juntar aqui três componentes importantes: serotonina, intestino e projeto de sentido. Porque estes três elementos? Todos eles estão interligados. Não se pode falar em projeto de sentido sem falar de serotonina, sem falar de intestino. Quando nós falamos de serotonina, falamos de uma hormona, que é um neurotransmissor, que é aquilo que é conhecido como a hormona da felicidade. Então, o intestino é o grande maestro com as suas funções, que permite também esta conexão cérebro, intestino, serotonina. Então, o intestino é conhecido por muitos de nós como o segundo cérebro, mas também conhecido como um maestro metabólico. Hoje sabemos que quando temos uma boa modulação intestinal, temos uma melhoria generalizada na saúde como um todo. Existem diversos estudos científicos que falam da designação de maestro metabólico. Porquê? Porque é como se ele regesse uma orquestra de reações metabólicas e reúne complexas funções que vão garantir a nossa manutenção e que vão garantir a nossa sobrevivência. Quando nós falamos em intestino, quando nós falamos em serotonina, falamos também em projeto sentido. E o projeto sentido, desde 9 meses antes da concepção até aos nossos 3 primeiros anos de vida, podendo ser um bocadinho mais alargado, fala-nos também de regulações ou não que foram feitas durante o período gestacional e durante o parto e na primeira infância, como nós já vamos ver. Voltando aqui novamente às funções do intestino, as 7 principais funções do intestino são a parte digestiva, a parte da absorção, a parte de autoimune, a parte da produção hormonal, a síntese de neurotransmissores, a serotonina, a desintoxicação e a excreção. Estas são as 7 principais funções do intestino. Todos sabem que o intestino tem mais ou menos 8 a 9 metros de comprimento, tem mais ou menos 500 milhões de neurónios e, portanto, que 95% da serotonina é produzida aqui. 50% da dopamina. E muito interessante, é 400 vezes mais melatonina produzida aqui que na região pineal. E que 70% a 80% das células do nosso sistema imunológico residem aqui. Então é muito interessante a importância deste órgão no funcionamento geral do organismo. Todas estas funções que eu mencionei são influenciadas pelo nosso microbioma humano. Então o nosso microbioma humano é uma comunidade de organismos vivos do nosso ecossistema, isto é, de nós, que habita em nós, que existe em nós. Então, no corpo humano, acredita-se que existe aproximadamente 100 trilhões desses micro-organismos que habitam a nossa superfície interna e externa. E na microbiota intestinal é onde existe a maior quantidade desses organismos, que vai aumentando ao nível do trato gastrointestinal, sobretudo a partir do estômago até ao cólon, onde no cólon é onde existe a grande maioria desses micro-organismos. Os principais colonizadores desta microbiota são as bactérias, são as levaduras, são os protozoários, são os vírus, são os helmintas. Então, esta microbiota vai sofrendo alterações ao longo da vida. Que fatores é que alteram essa microbiota? E aqui a primeira chave é a microbiota materna. O tipo de parto, o tipo de amamentação, o local do parto e o tempo que esteve aquela criança para nascer. Como foi feita a construção do vínculo? Inclusive a idade gestacional, se a criança nasceu ou não prematura, se a criança nasceu após as 40 semanas ou não. Então, se o parto foi tardio ou se o parto foi prematuro. Todas estas condicionantes estão alicerçadas naquilo que nós trabalhamos no projeto Sentido. Desde a tipo de parto, desde a amamentação, desde a instrumentalização ou não do parto, à construção de vínculos daquela criança com o seu cuidador primário, neste caso com a mãe. Tudo isto vai afetar a arquitetura da nossa microbiota intestinal, bem como os aspectos genéticos e transgeracionais que nós acabamos por trazer.
Então, apesar da nossa microbiota intestinal variar ao longo da vida, graças a Deus, é possível modelar esta microbiota intestinal. Existe, contudo, sempre uma tendência para voltar a um padrão, a um perfil desta arquitetura da nossa microbiota intestinal, que tem a ver com o quê? Com o início da formação desta microbiota, voltando novamente com a microbiota interna, com o tipo de parto, com a alimentação, com a vinculação e por aí vai. Então, os aspectos genéticos estão ligados a esta formação da microbiota. O segundo componente muito importante é a introdução de alimentos precoces. A criança, depois de ser amamentada, há um início da introdução dos alimentos. A forma como se introduz esses alimentos vai ter um impacto enorme na microbiota intestinal, na formação dessa arquitetura, e também um grande impacto a nível do projeto de sentido, da maneira como a pessoa se relaciona com o alimento. Porque quando nós falamos em alimento, não falamos só em alimento físico, falamos em alimento emocional. E a forma como nos alimentamos, a forma como reagimos aos alimentos, está definida neste nosso projeto de sentido. Outra parte é o estado nutricional. Os alimentos que a criança ingere são nutritivos ou não? Existem disfuncionalidades e falta de nutrientes ou não? E também a questão medicamentosa, se aquela criança, por circunstâncias de patologias, utiliza muito ou não medicação. Como é que é aquela dieta alimentar que aquela criança tem? Tem rotinas, não tem rotinas a nível de dieta alimentar? Ao longo da vida, a idade, o tipo de trânsito intestinal, o pH intestinal, a disponibilidade desse material fermentável, o tipo de dieta, o exercício físico, o sono e até onde eu vivo vai determinar muito desta microbiota intestinal. Portanto, tudo isto vai ter impacto na nossa microbiota intestinal. No início da vida, nós desenvolvemos o nosso perfil microbiano, que tem a ver com aqueles aspectos iniciais que eu já mencionei. Se esses fatores, no início da vida, nos são desfavoráveis, nós temos a capacidade de modelar essa microbiota intestinal. Daí ser super interessante manter os nossos fatores epigenéticos de forma a favorecer essa modelação. Se eu não tiver fatores favoráveis no início da vida, eu posso melhorá-los ao longo do decorrer da vida. É muito interessante que se nós aliarmos intestino, serotonina e projeto de sentido, nós conseguimos encontrar aqui um fio condutor para resolver não só alguns problemas comportamentais, mas também fisiológicos. Portanto, quando nós estudamos a nível da biodescodificação, projeto sentido, não basta olhar para a parte comportamental e para aquilo que ficou plasmado na nossa história vivencial, é preciso também ver que impacto psicofisiológico isso também tem. E como é lógico, como é óbvio, isso são temas que são muito profundos, que são para ser trabalhados atempadamente, com o tempo, não são temas como os alunos da biodescodificação sabem, que não são tratados numa manhã ou num dia e que exigem integração e percepção, bem como alteração, não só relativamente a esta microbiota intestinal, mas também a um paradigma que tem a ver com uma integração comportamental. Então, esta era a partilha que eu tinha aqui para hoje para vocês. Fiquem bem, ou melhor ainda.